Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre mais uma técnica de método diverso, que é a radiometria. Vamos explicar no que se baseia essa técnica, uma técnica bastante utilizada, em que envolve radiação. A definição básica da radiometria é que ela é uma técnica que é definida na busca de quantificar a medida da radiação eletromagnética. Isso inclui a luz no visível. Então essa técnica ela tem como definição a quantificação da radiação, eletromagnética. As técnicas radiométricas elas caracterizam pela distribuição da potência da radiação no espaço, ao contrário das técnicas fotométricas, que caracterizam a interação da luz com o olho humano. Então, as técnicas fotométricas, a fotometria, é um ramo da óptica que se ocupa em medir a luz em termos de brilho, de como esse brilho é perceptível ao olho humano. A técnica radiométrica se diferencia porque ela mede a luz em termos de potência absoluta, por descrever a potência radiante associada a um dado comprimento, uma onda. Então, a técnica de radiometria, através da radiação eletromagnética, também de fótons, são partículas que agem como mediador da força eletromagnética. Esses fótons eles interagem com a matéria onde ocorrem essas transferências de energia. Então, com o passar do tempo, o homem foi verificando a necessidade de quantificar a radiação ionizante na matéria e como realizar uma medição de quantidades utilizando a própria radiação ou os efeitos e subprodutos de suas interações com a matéria. Existem inúmeros cálculos, inúmeras equações que envolvem a radiação para analisar radiométricas. Aqui nós vamos trabalhar com algumas que eu selecionei, que são de mais fácil interpretação. As grandezas físicas, uma delas é a atividade. A atividade de um material radioativo é o número de transformações nucleares por unidade de tempo. Então essa atividade que é relacionada à radiometria, essa unidade é dada em Curie, que é o símbolo CI. Temos também a energia radiante. Essa energia radiante, dada pelo símbolo Q, essa energia ela é transportada através de ondas eletromagnéticas ou dos fótons. Como eu havia falado, os fótons eles interagem com a matéria onde ocorrem essas transformações de energia. A unidade é o Joule, o símbolo J, e a equação para se calcular a energia radiante é Q igual a F vezes T, onde F é a potência e o T é o tempo. A energia radiante ela é a proporção da energia de radiação eletromagnética no visível e também no invisível. Então essa energia radiante é essa medida de proporção de energia de radiação eletromagnética que envolve a análise radiométrica. Temos também a potência radiante, que é o F. A potência radiante é a quantidade de energia que é expandida pelo dispositivo, pelo aparelho, o aparelho que mede por análise radiométrica. A sua unidade é em milowatts e símbolo F. Também pode ser dado por watts. A equação para se encontrar a potência radiante é F igual a Q dividido pelo tempo. Temos aqui um exemplo. Um dispositivo capaz de produzir uma reação fotoquímica com potencial proporcional de 500 mW teve um tempo de tratamento cronometrado durante 30 segundos. Qual será a energia total que esse dispositivo entrega? Então temos uma potência de 500 mW por um tempo de 30 segundos.
a fórmula é para achar a energia radiante é Q igual a F vezes T. Então transformamos primeiro os 500 miliwatts dividindo por 1000 em watts, vai ficar 0,5 watts. Temos então 0,5 watts vezes 30 segundos. Isso nos dá a quantidade de energia radiante em 15 joules. Então, para encontrarmos a potência, caso fosse um exemplo para encontrar a potência, utilizaríamos essa equação que é o contrário da relação da energia radiante. Então temos que Q sobre T, a energia radiante pela divisão pelo tempo. Aqui no exemplo nós estamos calculando a energia radiante, então multiplicamos a potência proporcional pelo tempo. Outra equação importante é a relação entre a exposição e a atividade de uma fonte gama. Então aqui nós temos a taxa de exposição, ela pode ser associada à atividade gama de uma fonte pela expressão X é igual à constante de exposição de uma fonte pontual, conhecida como gamão, multiplicado pela relação da atividade vezes o tempo dividido pela distância até a fonte ao quadrado. Então temos o gamão, que é uma constante de exposição de uma fonte pontual. Então para cada tipo de fonte vamos ter um valor. A, que é a atividade de fonte radioativa. O T é o tempo de exposição que o corpo fica sobre essa fonte. E o D é a distância até a fonte, a distância que é medida entre o corpo em estudo e essa fonte. Esta relação vale para as seguintes condições: a fonte é suficientemente pequena, pontiforme, de modo que a fluência varie com a inversa do quadrado da distância. A atenuação na camada de ar intermediária entre a fonte e o ponto de mediação é desprezível, corrigida pelo fator de atenuação. Somente fótons provenientes da fonte contribuem para o ponto de medição, ou seja, que não haja espalhamento nas matérias circunvizinhas. Então esse cálculo é calculado por essa relação entre o tempo e a distância e a atividade que envolve a taxa de exposição. Temos aqui uma tabela com alguns fatores de exposição de algumas fontes radioativas. Essa tabela nós vamos utilizar porque aqui nós temos os radionuclídeos informados e seus valores de exposição, seus fatores de exposição. Então vamos a um exemplo aqui de radiometria. Um técnico entrou em uma sala de radiação e não percebeu que uma fonte de césio-137 estava exposta. Essa fonte ela possui uma atividade de 0,43 curies e foi estimado que o técnico permaneceu a 1,5 m da fonte durante 5 minutos. Então, durante 5 minutos ele ficou exposto a essa fonte de radiação. O exercício pede para que avaliemos o valor da exposição na entrada da pele deste técnico. Então, pela equação onde temos associado o fator, no caso vai ser o fator do césio-137. Voltamos à tabela aqui, que vai ser 0,33. Essa constante 0,33 ela vai ser multiplicada pela relação da atividade. O exercício nos deu uma atividade de 0,43 curies, que é multiplicado pelo tempo de 5 minutos. Então o tempo nós dividimos ele por 60, 5 minutos dividido por 60, e tudo isso nós dividimos pela distância ao quadrado. A distância que o técnico que permaneceu perante a fonte foi de 1,5 m, então temos 1,5 m ao quadrado. Encontramos assim o valor de exposição, que vai ser igual a 0,0526 R, que é o símbolo do valor de exposição. Então, pessoal, bem resumidamente, a radiometria ela envolve vários outros princípios.
Mas hoje nós vamos trabalhar apenas com esses cálculos, em que envolve esse valor de exposição e também a energia radiante.